Bom, vou falar um pouco aqui sobre o combate à pornografia infantil, né? Eu quero traçar primeiro assim um espectro amplo para a gente ter noção do que é. Bom, a gente sabe que tem o crime do 217A, que é o estupro de vulnerável, que é manter condição carnal com pessoas menores de 14 anos ou que sejam, de alguma forma, não possam exprimir externar a sua vontade. Tudo bem, nós sabemos que tem esse crime, que é hediondo há algum tempo. Aí, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, criou, basicamente, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, dois crimes. Um crime, três, mas vamos focar em dois, que é o crime de produzir cenas de sexo com criança, o crime de distribuir, compartilhar essas cenas e, por fim, nessa cadeia criminosa, o crime de terem esse material salvo aí no seu computador. Ok. Esses crimes, pelo menos o de compartilhar e o de ter esse material, são crimes relativamente com a pena baixa. Qual o problema? O problema é que esses crimes, geralmente, são retroalimentados por esses outros crimes mais graves. O de estupro de vulnerável e o de gravar. Não é possível que alguém tenha um material pornográfico infantil sem que uma criança tenha sido estuprada. Se bem que tem, mas no final a gente vai falar sobre isso. Então, qual é o lance disso daí? A gente, ao longo do tempo, foi percebendo que eram crimes graves. Tanto é que saiu um filme, vou esquecer o nome agora, que fala sobre essa rede. E é um crime muito comum que as pessoas não imaginam que seja tão comum nas nossas famílias, nos nossos vizinhos. E realmente, de fato, é muito comum. Não é muito divulgado porque é algo que choca muito a sociedade e também a gente tem outros crimes, crimes contra a vida que são mais noticiados. Aí o legislador, ano passado, ele percebendo essa gravidade, foi o que ele fez. Ele, eu acho esse crime grave. Aí ele transformou o crime de ter armazenado no dispositivo eletrônico, ter imagem pornográfica armazenada. Você pensa assim, poxa, Willis, mas que atitude boa. Eu concordo. Sabe qual é o problema? O que você acha que é mais grave? Eu ter o material ou eu compartilhar esse material? Eu tenho certeza que você disse compartilhar. E você tem razão. Inclusive, o próprio tipo penal, a pena é maior, o dobro. Nosso legislador considerou hediondo apenas o crime de armazenar, não de compartilhar. Ou seja, por que isso? Porque as pessoas ainda não têm a noção de como funciona isso, de como é esse sistema. E aí eu vou trazer para vocês alguns casos e algumas situações. Eu não sei quem está aí assistindo, né? Mas se você ouvir essa dica minha, vai no meu Instagram de professor, ouvir e vou fazer. Primeira dica, é uma dica que eu espero que todo mundo, absolutamente, se você conseguir acompanhar pelo YouTube, é possível ver o chat. Eu não sei se eu consigo, porque eu teria que ligar o computador aqui, mas se você puder mandar aqui depois a pergunta, seria maravilhoso. Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês. Anote aí, para o que você está fazendo. Se você está comendo cuscuz aí, se você está tomando um cafezinho, está no trânsito, pare. Anote essa dica. E, por favor, implemente na sua vida. Sabe quando chega aquele seu amigo, aquele parente, um vizinho, diz assim, porra, velho, na moral, me empresta aí sua senha do Wi-Fi? Porra, você vai pensar o quê? Não tem problema nenhum, dá senha do Wi-Fi pro meu brother aqui. Você que tem comércio, disponibiliza a senha do Wi-Fi. É aí que eu quero te dar a dica. Não faça mais isso. Ou, se fizer, faça senha temporária. Não deixe pessoas terem a sua senha de um longo período de tempo. Ou, se você cedeu, pronto. Puxa, estou com um amigo que eu estou aqui em casa, não conheço, tá com o irmão, filho. Não dê sua senha. Mas por quê? Amor. Seguinte cena. 6 horas da manhã, a Polícia Federal põe a sua porta abaixo. Aquela confusão, mão na cabeça. Gente se mijando, bomba de efeito moral. A Polícia Federal entra na sua casa. Entrou, fez aquele escarcel todo, bora a mão na cabeça, sua família acorda, sua mulher acorda, o que está acontecendo? E você também não sabe o que está acontecendo. Você fica com medo, mas meu irmão, o que eu fiz? Eu não fiz nada, claro, você que não fez nada, mas não lembrar, pô, que porra é essa aí? Não, irmão, eu tenho um mandado, né? A gente fala mandato,
eu tenho mandado aqui, eu vou cumprir sua pensão. E aí, quem é que está lá fora? 6 horas da manhã, ela mesma, a vizinha fofoqueira. Menino, olha o que está acontecendo na casa de fulano. Ela já está ali olhando, já está anotando para espalhar para a cidade. E aí você vai se inteirar do que aconteceu. Você perguntou ao delegado, delegado, porra é essa aqui? Tá maluco? Entrando na minha casa? Não, é o seguinte, existe, existe uma organização que vistoria a rede mundial de computadores, principalmente essas redes peer-to-peer, que é ponta a ponta, né? Esses torrents da vida aí, que tem catalogada as imagens de pornografia infantil. E o que é que ele faz? Ele verifica se você está baixando pornografia infantil com uma frequência capaz de dizer que você não baixou sem querer e notifica as autoridades do mundo todo. Do mundo todo. Né? Essa rede se chama NEMEC, né? Nós temos o programa Rapina e esses reportes da rede NEMEC. E o que acontece? Esse material, essas informações chegam para o policial. Aí o policial vê assim, olha, esse endereço, esse IP, o protocolo IP, né, baixou 1 GB de putaria com criança. O policial vai pegar e dizer, olha, vamos ver de quem é. Vê lá, é do. Vou usar o nome aqui do professor Carlos, né, só para a gente ter um referencial. É Carlos. Pô, mas o Carlos é professor, é um cara honesto. Não, meu irmão, tá aqui, tá baixado. Então a gente faz o quê? Prepara o pedido de buscar apreensão, porque a gente não tem como chegar lá e bater na porta e dizer, ô Carlos, tu gosta de criança? Não. A gente tem que levantar a prova. Aí levantamos informações, confirmamos o endereço, é Carlos, é baixado lá, o que a gente faz? 6 horas da manhã, aquela cena que eu te disse, foi na casa de Carlos. Carlos disse, não, bicho, eu não baixo esse negócio, não. Não baixa? Não, não baixa. A gente olha, ele não baixa. Ô, Carlos, me tira uma dúvida. Tem alguém que usa teu Wi-Fi aqui? Ah, eu dei minha senha para um vizinho aqui, cara. Ele tava sem internet um dia aí, eu dei a senha para ele. Resultado, o vizinho tava baixando. Ah, você tá viajando. Isso já aconteceu comigo 3 vezes. Cumprindo busca e apreensão 3 vezes. É muito comum. Então, não dê sua senha do Wi-Fi. Essa é a primeira dica que eu vou dar. Não entregue sua senha do Wi-Fi. Se fizer isso, troque. Essa é a primeira dica. Primeira de todas. Por quê? Ah, mas eu não vou ser ruim. Seja, é melhor você não ter uma visita indesejada do que ficar com a imagem manchada. E o que é pior, aquela vizinha fofoqueira vai estar dizendo, tu viu Carlos? Menino pedófilo. Olha só. E depois que ela espalhar para a rua toda, sua vida já era. Como é que você vai dizer que não, que era um vizinho? Né? Depois, é, daqui que você explica em beijo gele no arroz doce, todo mundo na rua vai estar sabendo. Você vai ter essa pecha. Ah, outra coisa, outra dica. Pedofilia não é crime, tá? Pedofilia não é crime. Pedofilia é uma doença catalogada na OMS. O que é crime são práticas de atos no mundo real de pedofilia. Ter a doença, não. O que é crime é você cometer estupro vulnerável, etc. Então, até aí tudo certo, né? Nós temos agora a primeira dica. Qual é a dica? Não dar a senha do Wi-Fi a seu ninguém. Se der, tiver que dar, troca, ou faz aquelas senhas temporárias. Beleza? Tranquilo. Vamos para frente. Agora, eu vou te dar um dado que você vai achar muito interessante. Durante a pandemia, todos esses dados são dados ali de 2023 a 2024. Durante a pandemia, diminuiu em quase 60% os casos de pornografia, de estupro de vulnerável de criança, pornografia infantil. Você diz, poxa, Willis, que show, que interessante. Isso é bom. Não, isso não é bom. Na verdade, o que foi que houve? 70% dos casos ocorrem com pessoas da família. Eu vou trazer uns casos práticos para vocês aqui. E durante a pandemia, as crianças ficavam em casa. E a rede de apoio, como escola, que elas podiam se expressar, não tinha. Então, a cifra negra, ou seja, a impossibilidade de que o Estado soubesse e tomasse conhecimento daquela infração, daquele crime, foi reduzida. Então,
durante a pandemia, não foram os crimes que diminuíram, mas sim o conhecimento por parte da polícia. E o dado que eu disse sobre ser dentro de casa é porque o perigo mora ao lado. O perigo mora do seu lado. Eu não estou falando da sua sogra. Eu estou falando de possíveis criminosos. Veja, durante a minha atividade, eu percebi, e isso é estatístico, que quem está próximo é que comete esse tipo de crime. Agentes comunitários, tios, pais, irmãos, mães, vizinhos que têm acesso. A gente diz, eu vou ficar louco. Não sei o que você vai fazer. Mas a gente precisa ter cuidado com as crianças. A gente precisa conversar com elas. Elas precisam ser levadas a psicólogos. Na escola precisam ter acesso e conversa. Vou contar alguns casos para vocês. Certo dia, estou na delegacia, chega um cara querendo fazer uma denúncia. Olha, me botaram num grupo aqui de WhatsApp e estão mandando um monte de pornografia infantil. Falei, cara, a gente só pode fazer alguma coisa se a gente extrair as informações do seu celular. Pode ser. Ou não, pode extrair, não tem problema. Vocês vão me devolver o celular? Não, a gente devolve, o cara era denunciante. Nós extraímos e verificamos que, na verdade, ele pensou que tinha sido descoberto e foi lá fazer essa denúncia. E apagou todas as conversas. Nós extraímos tudo. Ele não cedeu. Descobrimos que ele era um, um, um abusador de crianças inveterado. Ele era de uma igreja, líder do grupo de jovens da igreja. E ele fazia todo tipo de atrocidade com essas crianças. E aí nós fizemos busca e apreensão na casa dele, o denunciante, né? Verificamos que ele tinha material pornográfico, que ele vendia, que ele fazia. Mas o que era interessante é que ele era do grupo da igreja e todo mundo, absolutamente todo mundo, dizia que ele era acima de qualquer suspeita. E aí, conversando com ele, eu perguntei, olha, cara, como você faz isso? Ele, olha, é uma doença, eu não consigo parar, é algo que eu não controlo, eu sinto desejo. Aí ele até falou um negócio que eu achei bem bizarro, bem engraçado. Ele disse que já tentou até, inclusive, se relacionar com pessoas com nanismo para aplacar esse desejo dele, né? E ele fala que não tem como, ele não consegue se segurar. Esse caso marcou muito porque foi um dos casos que eu percebi que as pessoas que têm esse tipo de doença e que não querem praticar o crime se sentem também aprisionadas. E aí ele era psicólogo, né? Era dessa igreja, e ele acabou sendo preso 2 vezes. Né? Nós prendemos dessa vez, depois prendemos de novo, e ele falou que não vai parar nunca. E está lá em outro estado. Esse caso é muito interessante, mas o que mais me chocou não foi esse caso. Foi outro caso lá em que um agente comunitário ele ia para as casas das pessoas e ele filmava por baixo da câmera as crianças, né, as meninas, as suas partes íntimas. Ele tinha um filho, né? E o irmão dele também era da mesma laia dele. E aí tinha um vídeo dele comprando, né? Não sei se você pode prejudicar a live, né? Vou tentar utilizar outras palavras aqui, né? Fazendo forçadamente sexo anal com a sua própria prole, com o seu próprio filho, com o tio da criança, seu irmão, do lado, filmando e incentivando, e a criança tinha 11 anos de idade, era um menino, que dizia que estava sentindo dores, que queria parar, se perguntava que hora que papai vai parar, e o cara respondia aquele animal que iria dar lanche, enfim. Isso dói muito, porque é uma criança que está vulnerabilizada por quem devia cuidar dela. E outro caso que recente, né, aqui, esse já foi na Bahia, né? A gente descobriu que um cara estava trocando pornografia infantil com os próprios irmãos. Era um cara de 18 anos. Ele tinha mais 5 irmãos, né? Uma menina com 2, outra menina com 4, um menino com 7, um menino com 9 e uma menina com 13 anos de idade. Ele estuprou todos, todos. Vendia foto da menina de 2 anos, né, fazendo
sexo anal com essa menina de 2 anos, ele vendia essas fotos e a gente fez busca e apreensão na casa dele, prendemos ele, né? Interessante esse fato, porque é o seguinte, nós descobrimos, interceptamos conversas e ele tinha um sobrinho que vinha todo final de ano. Olha que interessante. O irmão dele vinha de um outro estado, passar o ano novo, o Natal, e ele conversando com outro cara, narrando como ele iria abusar dessa criança. E aí, do sobrinho dele, ele dizia: olha, não, quando todo mundo for dormir, eu vou deitar com ele, ninguém vai desconfiar, porque ele é meu sobrinho e eu sou o tio. Olha o que ele disse, eu sou o tio bonzinho que todo mundo gosta, então ninguém desconfia, eu boto no colo e fico estimulando o meu membro nas partes íntimas dele, como aquele ele disse, né, pulsando, e ninguém desconfia, porque eu sou o tio muito bom, o tio bonzinho, que brinca com todo mundo, que é legal, que quando as pessoas saem, eu tomo conta das crianças, né? E ele vai dormir comigo. Quando todo mundo estiver bêbado lá na sala, eu vou levar ele para o quarto. Isso era o sobrinho. Da mesma forma, ele fazia com os irmãos e com os irmãos. Ele dizia que ficava abraçando os irmãos e dizendo que era carinho, mandava fotos absolutamente absurdas e nojentas do ponto de vista moral e ético para esses interlocutores. Ele vendia essas fotos, ele filmava tendo essas relações com esses irmãos. Né? Então, e olha agora o fato interessante, né? Descobrimos isso, ele tinha 17 anos. Nós não podíamos fazer a busca e apreensão com 17, porque se achássemos algo local, não haveria flagrante delito. Algo que eu digo material pornográfico. Por quê? Porque é menor. Então, nós esperamos, né, dia 1º de abril, agora, ele fez 18 anos e nós cumprimos a busca no dia do aniversário dele. Chegamos cantando parabéns, e aí nós levamos o pessoal do CRAS, né, o pessoal da Conselho Tutelar. Nós entramos na casa dele, e aí, quando chegamos lá, entramos e perguntamos por ele. A mãe disse: não, ele não está aqui não. Falei, como não está aqui? A gente sabia que ele estava. Aí começamos a abrir as portas e tal, e nada dele está mesmo. Ele não estava, tem alguma coisa errada. E a mãe: não, ele não saiu, ele não está aqui e tal. E a gente na sala já olhamos os quartos, ele não estava. De repente, ele entra de cueca pela sala, ou seja, mas não tinha corredor. Como é que ele entrou pela sala e tal? Aí, bora, cadê o celular? Aí ele, não, meu celular eu joguei fora. Aí começou a se perder nas próprias mentiras. Sim, onde é que você tá? Não, não tô com o celular. E a mãe acobertando, a avó também. Não, não tá e tal. Aí todo mundo sentou na sala e tal. Aí eu fui no quarto e vi que ele tinha pulado a janela, a mãe acobertando, que a mãe dormia com ele no mesmo quarto, e ele com a menina, com a irmã de 2 anos de idade, no mesmo colchão no chão. E a mãe, porque viu que a gente estava lá, abriu a janela, fez o filho pular, acobertando ele, e aí disse que não tinha celular. Então, a mãe, cadê o celular dele? Não, esse celular ele perdeu, ele jogou fora mesmo. Aí nós vimos o muro, né? Pulamos o muro e verificamos que ele tinha jogado o celular do outro lado do muro. Foi uma merda, porque do outro lado, na casa abandonada, abandonada não, vazia, não tinha ninguém morando, mas tinha 4 cachorros gigantes comendo uma comida que tinha lá no chão e o celular caiu do lado da comida. Eu, frouxo, e agora, cara? Aí a gente deu um jeito lá, pegou o celular estava com a tela toda quebrada, não ligava. E ele falou: ah, não, joguei e tal. E aí a gente abriu o jogo para a família, né, para o pai, para a mãe. Perdão, para a mãe, né, o pai não estava lá. Para a mãe e para a avó. E aí a avó disse assim: não, meu filho não faz isso. Vocês se equivocaram. Meu neto, melhor dizendo, meu neto não faz isso. E, olha, a gente tem provas e tal, inclusive com as crianças aí das suas netas. Não, de forma alguma. E ela não acreditava que o filho, que o neto poderia fazer isso. E a mãe ainda falou assim: não, meu filho, quando ele se apaixona por alguém, ele faz muita besteira, mas ele é uma pessoa boa. Porque realmente, ele era o tio bom, a pessoa boa. E aí nós não tínhamos o flagrante, né? Porque ele quebrou o celular. O que é que nós fizemos? Fomos numa loja de celular, pagamos do próprio bolso. Assim, olha, troca a tela aí. O rapaz, isso aí foi já, era 8 horas da manhã. Trocamos a tela. E aí verificamos que lá tinha sim material pornográfico infantil, demos voz de prisão a ele, levamos para a delegacia para lavar o flagrante. E quando eu disse que ele ia ficar preso, eu falei: olha, você está preso. Ele: ah, tá bom, eu vou. Aí eu falei: vamos, você está preso. Ele: não, deixa eu trocar de roupa que eu quero ir mais bonito. Eu falei: cara, você está preso, você está se preocupando com a sua roupa. Ele: é, porque eu quero chegar bonito. Me pareceu que ele era um cara que não tinha ali a
sabe? Não é que ele seja psicopata, mas ele não estava realizando o mal que ele fez. Inclusive, uma das irmãs que ele abusava começou a chorar. Sabe aquele choro de alívio, de alegria, quando soube que ele ia ser preso? E a gente falando, olha, você está preso por isso, tal, tal. E ela balançava a cabeça, foi ouvida ali em parte pelo pessoal do Conselho Tutelar, que a gente resgatou, né? Todas essas crianças foram retiradas ali daquele ambiente, porque a mãe, obviamente, não poderia ser mãe, ela sequer protegia, e elas foram levadas para o CRAS, para um centro de acolhimento. E aí esse cara preso, ia. Aí, inclusive, quando a gente estava voltando, né, ele perguntou assim, olha, veja, aqui eu não estou fazendo juízo de valor em relação a quem as pessoas que são, falando, explicando esse caso específico. Ele disse, ai, sabe me dizer se no presídio tem pessoas gays como eu? E, cara, eu não sei, mas assim, aqui não importa se você é hétero, se você é gay, não importa que você é uma pessoa que cometeu um crime. Não, mas eu quero saber porque eu quero me enturmar, eu quero saber, eu tenho que chegar lá. Cara, eu vou explicar de novo. Você não está entendendo, você está preso. Ele, não, eu entendi, eu estou preso, tudo bem, eu só quero saber como é que vai ser lá. Ele não estava nem um pouco preocupado com o que ele fez. Ele não estava nem um pouco preocupado, melhor, se sentindo culpado em relação às coisas que ele fez. E ele está preso desde 1º de abril, espero que fique muito tempo. E o que é interessante, inclusive a audiência de julgamento desse caso já foi marcada, né? Mas o que é interessante é que a defesa arguiu insanidade mental, um excludente de culpabilidade, né, que a pessoa é inimputável. Mas o que é que me chama a atenção é que arguiu que ele não tinha capacidade psicológica para entender o caráter ilícito daquilo que ele estava praticando. O que é muito interessante, porque ele tem uma insanidade seletiva para ter um celular, conversar em Telegram, em WhatsApp, em Twitter, para tirar fotos, para arquitetar um melhor momento para fazer esse tipo de atrocidade com os irmãos, para dissimular que é uma pessoa boa, ele era saudável. Ele tinha toda a consciência. Agora, para responder pelos seus atos, ai não, eu sou doido, não quero ser punido, não posso, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, quer dizer, para ser punido, não, eu sou insanidade mental. Mas para arquitetar e para fazer absolutamente toda a cadeia criminosa, ele não tá. Inclusive, uma pessoa louca saber que tem material ilícito no celular, quebrar, jogar, pular o muro e dar a volta e inventar uma história, essa história não cola. Mas qual é o problema, meus amigos e minhas amigas? O tipo penal. Obviamente, a gente não. E aí, direito temporal, né? Vem comigo aqui, eu sou professor também, tá? Você bem sabe que em relação ao estupro de vulnerável que ele praticou até o dia do aniversário dele, ele não responde como maior de idade. Ele só vai responder pelo material encontrado no dia de abril que ele tinha 18 anos. Ah, mas e o que ele compartilhou? Também não, porque se ele compartilhou antes, né, pelo princípio da irretroatividade da lei penal maléfica, e até pelo princípio da atividade, ele só pode responder como maior de idade pelo que ele fez no dia 1º de abril. Ou seja, ele virou a maioridade e cometeu um crime. Então, o que é ruim em relação a isso? O tamanho da pena. O tamanho da pena. A pena é muito, muito baixa, muito simplória. E aí, né, nós teremos o retorno desse cara ao seio social, o retorno dele à família. Né? Eu espero que o pai dessas crianças proteja elas e ele vai retornar. E não, ele não vai retornar só para a família dele, ele vai retornar para todas as famílias. Ele vai trabalhar em algum lugar, ele vai ter contato com outras crianças. E isso volta lá no começo da minha apresentação. Se essas pessoas estão por aí e estão, acredite, não é coisa distante. Se essas pessoas aí estão como estão, como você está fazendo para proteger as suas crianças e as crianças dos outros? Você confia plenamente nas pessoas que estão do seu lado? Ah, eu confio cegamente. Confie, mas desconfiadinha. Vou dar um exemplo para você.
Eu evito. Na verdade, eu evito não, eu não faço. Eu não boto criança de ninguém no colo. Assim, senta no colo do tio. Não, não senta. Por quê? Não, sabe por quê? Porque, como tem as pessoas que cometem crime, também tem as pessoas que acham que cometeu crime, ou que pode ter uma intenção, ou que, por exemplo, uma criança dessa é abusada por alguém dessa forma e acaba imaginando o que você faz. Então, a gente tem que ter cuidado com as crianças e as pessoas e nos preservar. Então, assim, eu não dou a senha do Wi-Fi, se eu der, eu troco. Eu não tenho contato com crianças, não fico sozinho com crianças, porque a criança também pode imaginar alguma coisa. Então, isso são dicas para que você não caia nessa situação e não deixe que suas crianças caiam. Por quê? Eu sempre digo para os pais, velho, não deixe sua filha sentar no colo de ninguém, não deixe seu filho sentar no colo de ninguém. Sim, mas sentar no meu, não, não vai sentar não. E você, tio, não, contato muito pouco. E na presença dos pais. Da mesma forma, faça isso, ensine seus filhos, ó, você só senta no colo de mamãe e de papai. Tio, não, mas eu... Não, cara, evita. A gente não sabe onde o mal se esconde, certo? E conversa com suas crianças, conversa com os professores. A criança, ela muda de comportamento, né? As crianças que são vítimas mudam de comportamento. Bom, esses foram dois casos, né? Eu não sei quanto tempo eu falei, se eu estou falando demais, né? Não sei se teve pergunta também no YouTube, né? Ver se o professor pode verificar se houve algum tipo de pergunta, se vocês querem saber algo a mais. Eu estou à disposição para responder as perguntas. Eu queria ter acesso aqui, mas é porque eu não estou na minha casa, né? Então eu não tenho o aparelho aqui até o momento sem perguntas. Não tem problema. Então, vamos encaminhando para o final, né? Dar a oportunidade para ver se tiver alguma pergunta. Agradecer o convite, disponibilizar a rede social. Eu sou professor de Direito Penal, meu nome é Wilkes, né? Geralmente eu me apresento no final mesmo, né? Porque eu não gosto de dar carteirada ou sabe aquela história de argumento de autoridade, eu não gosto. Né? Mas meu nome é Willis, eu sou delegado da Polícia Federal, eu sou pós-graduado em Ciências Criminais, pós-graduado em Direito de Polícia Judiciária pela Academia Nacional de Polícia, atualmente mestrando pela Universidade Federal da Bahia em Segurança Pública, Justiça e Cidadania e também mestrando em Ecologia Humana na Universidade Federal da Bahia. Assim, estou fazendo dois mestrados, mas as pessoas perguntam, como é que você faz dois mestrados? É simples, manguia nos dois. É só você fazer meieiro nos dois que dá certo. Aqui no Chicó, né? Você trabalha por dois, ganha um, no final você teve dois mestrados, metade, metade, você tem um e está ótimo. Então, professor, não tendo mais perguntas, eu vou encerrar minha fala aqui, esperar a hoster Débora voltar para a gente se despedir e agradecer aí pela oportunidade. É sempre um prazer falar sobre direito penal, é sempre um prazer falar sobre segurança pública. Eu fico muito contente com isso e espero que o dia hoje e amanhã seja bastante proveitoso.